Ok. Bueno, buenos días con todos. Mi nombre es Iván Columbus. Pertenezco al Departamento Científico de Fusion desde la fundación de la empresa prácticamente en el año 2005. Bom, Ivan, eu vou traduzindo aqui para o pessoal. Ele está se apresentando, né? Dr. Ivan Columbus, chefe do departamento científico, e está na empresa desde o início, lidera essa área desde o início da companhia. Y es importante este primer acercamiento porque lo que yo pretendo en esta reunión, más que ustedes se conviertan en expertos en nutrición, Então, é sempre importante esse primeiro contato, né? Porque o que ele pretende com essa reunião, mais do que fazerem vocês ficarem uns expertos em nutrição, lo más importante hoy es que aprendamos conceptos básicos, pero fundamentalmente que perdamos el miedo a consumir y recomendar. O mais importante é o entendimento básico dos produtos, como consumir e como recomendá-los. Esta lámina es sumamente importante y podríamos hablar horas alrededor de ella. Essa primeira lâmina aqui, esse primeiro slide do PowerPoint é um dos mais importantes e a gente poderia falar horas sobre ele. Es muy importante que ustedes entiendan que Fusion no es un laboratorio farmacéutico, sino una empresa de nutrición. É muito importante que a gente entenda que a Fusion não é um laboratório farmacêutico, e sim é uma empresa de nutrição. Y esto es muy importante porque lo que buscamos es que la gente tenga una buena nutrición, como lo ven en la pantalla. Isso é muito importante para a gente entender, porque a preocupação da gente é que as pessoas tenham uma boa nutrição. Y es por eso que en la pantalla lo ven entre comillas. E é por isso que vocês veem aqui na tela, entre aspas, boa nutrição. Porque hoy es muy difícil o casi imposible que las personas tengan una buena nutrición. Y los resultados de la mala nutrición los vemos todos los días en las noticias. Bom, isso porque hoje em dia é muito difícil que uma pessoa realmente tenha uma boa nutrição. E a gente pode ver aí o resultado da má nutrição nas notícias. ¿Y qué cosa es la buena nutrición? Lo estamos viendo ahí, aunque en español. Buena nutrición es comer la cantidad necesaria de los alimentos correctos para lograr y mantener un buen estado de salud. Bom, então o que significa boa nutrição? Está aqui. Boa nutrição é comer a quantidade necessária dos alimentos corretos para conseguir e manter um bom estado de saúde. A ver, vamos a analizar cada uno de estos conceptos al detalle. Ok, vamos analisar cada um desses conceitos no seu detalhe. En primer lugar, un buen estado de salud. Em primeiro lugar, um bom estado de saúde. Contra los paradigmas que la industria del malestar, que es como yo le llamo, porque ustedes saben, hay una industria del malestar, que si tú no tienes una enfermedad, te la crean. Ok, conforme os paradigmas aí da indústria do mal-estar, o Ivan conhece a indústria do mal-estar e diz indústria do mal-estar para essas empresas que, quando encontram aí uma boa saúde, tratam de encontrar uma maneira de ter inventar aí uma doença. Para la industria del malestar, la industria del malestar nos ha vendido la idea de que lo normal es estar enfermo, pero por el contrario, el ser humano hoy, más que nunca, está en la posibilidad de vivir más de 100 años. De hecho, se dice que el potencial de vida hoy llega hasta los 125 años. Ok, então a indústria do mal-estar hoje, ela quer que a gente fique doente, né? Ela acha que o normal é ficar doente. E muito pelo contrário,
Hoje, mais do que antes, a gente pode ter, sim, uma longevidade aí de chegar até 125 anos. O potencial que a gente tem de saúde é chegar até essa idade. Entonces, no nos convirtamos en esas personas que cuando cumplieron 40 están esperando alguna enfermedad. Por ejemplo, los caballeros dicen que a los 40 se tienen que enfermar de la próstata. A los 50, las damas se tienen que enfermar de la menopausia o se tienen que enfermar de osteoporosis. Y así por el estilo. Ok, então a gente tem que tirar um pouquinho da cabeça esse conceito de que a gente tem que ficar doente, como, por exemplo, os homens, aí quando chegam aos 40 anos, tem que ficar doente da próstata, ou as mulheres, quando chegam aos 50 anos, tem que enfrentar a menopausa, ou tem que enfrentar uma osteoporose. Sí, entonces ahí entra el otro concepto que es el de los alimentos correctos. Y ese es un concepto dinámico. Aí entra outro conceito, que é o conceito dos alimentos corretos, e esse é um conceito dinâmico. ¿Por qué razón? Porque los alimentos correctos varían de acuerdo a tu edad y tu estilo de vida. Por que dinâmico? Porque os alimentos corretos, eles variam de acordo com a sua idade e de acordo com o seu estilo de vida. No es lo mismo una mamá gestante que un joven deportista. Não é o mesmo do que uma mãe gestante, do que um jovem esportista. O un anciano que practica bicicleta con un niño en crecimiento. Ou um idoso que pratica bicicleta a um bebê recém-nascido. ¿Ok? Entonces, esto es dinámico. Y lo otro concepto importante que vemos ahí es del comer la cantidad necesaria. Ok, então esse conceito dos alimentos corretos é dinâmico. E outro ponto importante aqui é comer a quantidade necessária. Y es que en la mayoría de nuestros países las personas tienen culto a la comida y la consumen no en la cantidad que necesitan, sino hasta saciarse. Ok, então na nossa cultura tem um culto à comida, ao hábito de comer. Então as pessoas comem até se sentir saciados e não a quantidade realmente necessária. Las claves las tenemos ahí: variedad, equilibrio y moderación. Bom, a chave para isso está aí. A chave é a variedade, o equilíbrio e a moderação. Variedad quiere decir que no hay alimento malo. Podemos comer de todo, si tenemos una salud adecuada, podemos comer de todo sin restricciones. A variedade é isso aí. Não tem um alimento que seja ruim. O importante é ter uma variedade de cada alimento. El equilibrio quiere decir que por muy saludable que sea un alimento, por ejemplo, la proteína, tampoco voy a comer proteína las 24 horas del día. Hay que haber un equilibrio con los otros grupos de alimentos. Ok, o equilíbrio é isso, né? Ainda que a proteína seja boa, você não vai comer proteína 24 horas por dia. Tem que ter um equilíbrio com os outros alimentos. Y la moderación quiere decir que el consumo de los alimentos debe ser por raciones, de acuerdo con mi volumen corporal, peso, edad, etc. Ok, e a moderação é comer por rações. Rações de cada alimento, conforme cada alimentação que a gente tiver no dia. Los conceptos que nosotros utilizamos para la creación de los productos no los hemos inventado nosotros. El concepto de nutrición ortomolecular lo creó el doctor Linus Pauling en la década de los 50. Bom, aqui o conceito, né, dos nossos produtos a gente não criou, né? Não foi a gente que criou, quem criou esse conceito aqui foi o Dr. Linus Pauling na década de 50. Este concepto de nutrición ortomolecular viene de dos palabras latinas. Orto, que quiere decir lo correcto, y molecular, que viene de las moléculas. Ok, então esse conceito de nutrição ortomolecular, a palavra ortomolecular vem do grego orto, que significa correto, e molecular, que significa moléculas.
Para Linus Pauling, en la naturaleza existían moléculas que eran correctas para el organismo humano, que eran amigables para el organismo humano. Então, para Linus Pauling, na natureza, existiam moléculas que eram corretas para o organismo humano. Y él invitaba, proponía a consumirlas diariamente como complemento de una dieta saludable. Ok, e ele sugeria que isso deveria ser ingerido como parte de uma dieta saudável. Muestra de ello es que Linus Pauling vivió hasta los 93 años e incluso sobrevivió a un cáncer. Então, em prova disso é que Linus Pauling sobreviveu até os 93 anos, inclusive ele venceu um câncer. Y pónganse a pensar de que él vivió hasta los 93 años en una época donde la esperanza de vida apenas pasaba los 60 años. É importante lembrar que ele viveu até os 93 anos, numa época onde a expectativa de vida era mais ou menos os 60 anos. Y él decía, a mí me hubiese gustado descubrir y poner en práctica estos conceptos cuando yo tenía 30 o 40 años. E ele sempre dizia que ele gostaria de ter conhecido, de ter descoberto esses conceitos quando ele ainda tinha 30 anos. Porque él decía, nuevamente, que de haber sido así, fácilmente hubiese pasado la barrera de los 100 años de vida. E ele dizia que se fosse isso, ele realmente passaria a barreira dos 100 anos. Y el secreto, el gran secreto está en esta pirámide alimenticia que estamos viendo. Então, e o grande segredo está nessa pirâmide de alimentos, essa pirâmide alimentícia aqui, que demonstra aqui o equilíbrio dos alimentos. Propuesta por una organización tan seria como la Organización Mundial de la Salud, OMS. Então, e essa pirâmide de alimentos é proposta aí por uma instituição super séria, que é a Organização Mundial da Saúde. ¿Qué propone la Organización Mundial de la Salud? En primer lugar, ustedes ven que no hay ninguna restricción. Las personas de salud promedio pueden comer de todo, como lo están viendo ahí. Bom, o primeiro que a gente pode ver aqui é que não tem nenhuma restrição de alimentos. Uma pessoa que está numa saúde correta, ela pode consumir um pouco de tudo. Exactamente. Y ven ustedes que esto, digamos, tiene la forma de una pirámide donde la cúspide está aquello que deberíamos consumir en menor proporción. Então, como isso é uma pirâmide, a gente vê que na ponta da pirâmide está o que a gente pode consumir, mas em menor proporção. La base de la pirámide, como lo estamos viendo ahí, es el agua. Tenemos que incrementar el consumo de agua que normalmente hacemos. Então, aqui na base da pirâmide, a gente vê que tem água, que é o que a gente precisa consumir mais, né? Ter um maior consumo de água. Seguido del consumo de pan y cereales, un poco más arriba las verduras y frutas, fuente de micronutrientes. Então, seguido da água, a gente tem aqui pães e cereais, seguido por verduras e frutas, que são fontes de micronutrientes. Seguido de las fuentes de proteínas, ¿sí? Pueden ser proteínas de origen animal o de origen vegetal. Seguido das fontes de proteína, pode ser uma proteína de origem animal ou vegetal. Y en la cúspide de esta pirámide, e na ponta dessa pirâmide, están las grasas, aceites y dulces que no son malos. Y mucha gente dice, el chocolate es malo o la grasa es mala. Aqui estão os azeites, na cúspide da pirâmide estão os azeites, os dulces, os doces e as gorduras saudáveis, né? Muita gente diz que o chocolate é ruim, que o doce é ruim, mas não é bem assim. Entonces la gente a veces dice, el chocolate es malo o los alimentos que tengan grasa son malos. No, lo que es malo, en lo que estamos equivocados, es la proporción en la cual ingerimos estos grupos de alimentos. Então, muita gente diz que o chocolate é ruim ou que a gordura é ruim, e isso não é correto. O ponto aí está na quantidade, na proporção que a gente come esses alimentos.
¿Y esto qué produce en los niños? E o que produz aí a má nutrição? Né? Nas crianças, Ajá, tenemos que la alimentación que se caracteriza al lado izquierdo por los excesos que nos llevan a limitar el consumo de otras cosas que son importantes para nosotros. aqui como a gente vê na primeira parte da curva, a gente tem os excessos, né? De alimentos que devem ser comidos em pouca proporção, o que tira o espaço dos alimentos que a gente deveria comer em maior proporção. Y en los niños produce una serie de problemas, los más comunes, menor velocidad de crecimiento y menor desarrollo intelectual y psicomotor. Então, e aqui estão os problemas que causam essa má nutrição nas crianças, né? Como os principais, a gente vê aqui a velocidade de crescimento, né? E o desenvolvimento intelectual e psicomotor. O producen niños enfermizos de bajo peso. Ou produz aqui crianças doentes de pouco peso. Que a su vez van a tener sus hijos van a ser otros niños de bajo peso. E à la vez, essas crianças vão ter seus filhos também com esses problemas de baixo peso. E isso é um círculo vicioso. Isso é um círculo vicioso. Y por el contrario, cuando queremos tomar medidas y corregir los problemas de la nutrición de nuestros hijos, lo hacemos mal y los llevamos a otra zona peligrosa, que es el de la obesidad infantil. E quando a gente tenta corrigir esses problemas aqui nas crianças, às vezes a gente tenta corrigir da forma incorreta, o que gera outro problema, que é o problema do sobrepeso nas crianças. Y en los adultos, bueno, ya sabemos que las enfermedades más prevalentes son el cáncer, las enfermedades cardiovasculares y enfermedades cardiovasculares e la diabetes. Ok, e na nutrição adulta a gente sabe aí que as doenças de maior ocorrência são os cânceres, né, os problemas cardiovasculares e a diabetes. Originadas también en los excesos y deficiencias. Originada também nos excessos e nas deficiências. Los cuales fundamentalmente nos han llevado a vivir en una zona de sobrepeso y obesidad. O qual leva a gente aqui a viver em uma zona de sobrepeso, obesidade. Fíjense ustedes, la diabetes tiene una relación directa con el sobrepeso y la obesidad, al igual que las enfermedades cardiovasculares. Notem bem que aqui a diabetes ela tem uma relação direta com o sobrepeso e a obesidade. Al igual que las enfermedades cardiovasculares. Igual que as doenças cardiovasculares. Y si bien es cierto, el sobrepeso no causa cáncer, sí causa daño sobre el sistema inmunológico, lo que indirectamente nos puede predisponer a un cáncer. Ok, veja bem, a obesidade ela não causa câncer, mas ela pode criar um problema no sistema imunológico, o que isso sim pode causar um câncer. Entonces, anótalo bien, por favor, querido emprendedor Fusion de Brasil. Nuestro primer mandamiento con todas las personas de Brasil es llevarlas a una zona de peso saludable. Então, pessoal, aqui do Brasil, é importante a gente anotar isso bem, como o primeiro mandamento que a gente tem, é levar as pessoas a ter um peso saudável. Esa es nuestra primera misión. Essa é a nossa primeira missão. Y tenemos los productos correctos. E temos os produtos corretos. Por ejemplo, muchas personas me escriben y me dicen, tengo una vecina que le duele la rodilla. Por exemplo, né? Aqui a gente tem muitas pessoas que escrevem dizendo, olha, tem uma vizinha que tem problema no joelho.
Me dice, le voy a dar Beauty In para su cartílago. Eu vou dar aqui Cool Age para articulação. Y cuando yo le pregunto, ¿cuánto pesa tu vecina? Me dicen, pesa 100 kilos. E quando ele pergunta, ok, e quando pesa sua vizinha? Aí eles respondem, minha vizinha pesa mais ou menos 100 quilos. Entonces nos damos cuenta de un mal enfoque del problema. El problema de la vecina no es la rodilla. El problema de la vecina son los 100 kilos y debemos comenzar a actuar por ahí. Então, a gente se dá conta aqui que o problema da vizinha não é o joelho. O problema da vizinha são os 100 quilos que estão em cima do joelho. E é aqui que a gente deve começar, deve ser o nosso foco de acesso. Porque si a la enfermedad le da las condiciones, se expresa la genética. E aqui um comentário, se a doença dá as condições, se expressa a genética. Por ejemplo, yo vengo de una familia de hipertensos donde la mayoría de mis ancestros mueren de ataque cardíaco. Por exemplo, o Ivan vem de uma família de pessoas hipertensas, onde é comum aí que eles morram de ataque cardíaco. No puedo cambiar mi genética, pero sí puedo modificar mi estilo de vida y mi alimentación. Então, o que ele está falando aqui é que ele não pode mudar a genética dele, mas o que ele sim pode mudar é o estilo de vida e a alimentação. Procurar tener un peso sano, comer poca grasa y hacer ejercicio. Procurar ter um peso saudável, comer pouca gordura e fazer exercício. Y eso me ha ayudado que a mis 52 años aún no sea hipertenso, que es un hecho inédito en mi familia. Isso resultou que, ainda que ele tenha 50 anos, não teve nenhum registro não é hipertenso ainda, o que é incomum na família dele. Entonces no es un milagro atribuible a ningún santo, es simplemente ser proactivo con respecto a tu salud. Então isso não é nenhum milagre, não tem que atribuir isso a nenhum santo. Isso sim a gente tem que reconhecer que é cuidar da saúde pelo estilo de vida. Esta es otra lámina muy importante para su trabajo. Esse daqui é outro slide muito importante para o trabalho aí de um empreendedor Fusion. Los productos Fusion son complementos nutricionales. Los complementos nutricionales son productos con formulaciones que no son medicamentos. Aqui, os produtos Fusion, eles são complementos nutricionais, ok? Esses complementos nutricionais, eles não são medicamentos. Son fórmulas amigables derivadas de la naturaleza. São fórmulas amigáveis derivadas da natureza que simplemente compensan nuestras deficiencias en la nutrición. Que simplesmente compensa as deficiências que a gente tem na nossa nutrição. Por ejemplo, una persona que está estudiando por las noches una especialización tiene una mayor demanda de vitamina B. Los complementos nutricionales le pueden proporcionar ese extra de vitamina B. Por exemplo, as pessoas aí que estudam até tarde da noite, elas precisam aí ter uma deficiência de vitamina B. Então, esses complementos podem compensar essa deficiência de vitamina B. Un niño en edad escolar necesita hierro y zinc. Un complemento puede brindarle ese extra de hierro y zinc para que su hemoglobina esté correcta y para que el zinc le siga estimulando el crecimiento. Por exemplo, aí uma criança em idade escolar, ela precisa de ferro e zinco, ok? Em grande demanda, então um complemento nutricional correto pode oferecer esse ferro e zinco para suprir essa demanda que ele tem y continuar promovendo o crecimiento correcto da criança. Así es, pero tienes que tener claro que el hierro y el zinc no son medicamentos para el crecimiento, son complementos nutricionales, es decir, sustancias amigables
u ortomoleculares, si quieres. Ok. Então, é importante a gente ver que o ferro e o zinco não vão fazer a criança crescer mais, e sim é um complemento para ajudar, um complemento correto aí, que a gente pode chamar de molécula ortomolecular, é isso? Sí, no sé si lo dijiste correctamente, pero entender que el hierro y el zinc no son medicamentos para el crecimiento, son los Ok. elementos que el niño naturalmente necesita. Então, o ferro e o zinco, a gente tem que entender que não são medicamentos, ok? E sim são elementos que são complementos que a criança precisa. Entonces, cuando hablamos de complementos nutricionales, no hablamos de efectos secundarios, efectos acumulativos, efectos tóxicos, ya que son nutrientes que vienen de alimentos y plantas. Ok, então quando a gente fala de complemento nutricional, ele não tem efeitos colaterais, eles não têm efeitos acumulativos, ok? Já que ele provém dos próprios alimentos. Así es. Lo que hacemos en Fusion es extraer estos elementos de la naturaleza, purificarlos, concentrarlos y ponerlos en los sachets. Ok, então o que a Fusion faz é extrair esses alimentos, né? Extrair esses complementos dos alimentos, filtrá-los e colocá-los no sachê. Muchas personas dicen, yo me alimento bien, no necesito complementos. Muitas pessoas falam, né? Eu me alimento bem, eu não preciso de complementos. ¿Será verdad? Vamos a verlo. Será que isso é verdade? Vamos ver aqui. Un experto de la nutrición mundial como el doctor Rajaram afirma que los suelos han perdido los nutrientes que tenían hace 5 décadas atrás. Ok, então um especialista aqui em alimentação, Sayayan Rajaram, ele comenta aqui com a gente que o solo não tem os mesmos nutrientes que tinham há 50 anos atrás. Es decir, que la globalización ha empobrecido los suelos y consumimos vegetales raquíticos. Isso quer dizer que a população, né, deteriorou o solo, ok? Então a gente acaba absorvendo nutrientes aqui de baixo nível. Y por otro lado, el procesamiento de los alimentos también afecta su aporte de nutrientes. E, por outro lado, aqui, o processamento dos alimentos que a gente tem hoje, dos alimentos industrializados, eles acabam deteriorando ainda mais os nutrientes. Por ejemplo, si tenemos un alimento fuente de vitaminas, cuando procesamos ese alimento se pierde el 40% de la vitamina A, el 80% de la vitamina B y hasta el 100% de la vitamina C. Por exemplo, quando o alimento é processado, ele perde, ele é um alimento com vitaminas, ele pode perder até 40% da vitamina A, 80% da vitamina B e até 100% da vitamina C. Entonces, imagínense ustedes un alimento que ya vino de la tierra empobrecido y lo cocinamos en casa, nos aporta muy poco valor desde el punto de vista nutricional. Então, vamos imaginar agora aí um alimento que, pelo solo, já vem com poucos nutrientes e no momento de processar, ele perde mais nutrientes ainda. Fusion ha creado un concepto único llamado fusión nutracéutica. Ok, então o que fez Fusion? Fusion criou um conceito novo, esse conceito chama fusão nutracêutica. Que quiere decir la reunión de diferentes activos nutracéuticos dentro de un sachet, todos ellos con una funcionalidad determinada. Ok, o que é essa fusão nutracêutica? Ok, é unir esses elementos em um sachê, com cada fórmula tendo uma função específica. Así es. Por ejemplo, acá tengo el Thermo T3. Este producto reúne hasta 7 activos 100% naturales, por supuesto, dirigidos a mejorar el metabolismo de la grasa.
Ok, então ele tem ali um exemplo de um produto, que é o Thermo 3 que a gente tem aqui no Brasil, que tem até 7 princípios ativos dentro do sachê, até 7 princípios ativos dentro do sachê, que tem a função aqui de acelerar o metabolismo, que ajuda a eliminar a gordura. Exacto. Esa reunión de activos le llamamos fusión nutracéutica. Então, essa reunião de ativos que a gente tem no sachê é o que a gente chama de fusão nutracêutica. Y estos activos, yendo un poco más allá, tienen una actividad estudiada científicamente y comprobada. Y eso ha merecido que muchos de estos activos incluso sean objeto de una patente. Então, esses ativos aí, eles têm estudos que comprovam a funcionalidade deles. Inclusive, a Fusion tem algumas patentes desses ativos. Y eso es importante porque una patente respalda de que un activo hace lo que nosotros decimos que hace. Ok, isso é muito importante para a gente ver que esses ativos, quando tem essas patentes, eles realmente fazem o que a gente diz que eles fazem. Así es. Entonces, cuando ustedes vean que el producto tiene un activo patentado, no puede dudarse ni por un segundo de que el producto hace lo que Fusion dice. Ok, então quando vocês virem um produto que tem uma dessas marcas de patentes, vocês por nenhum momento aí podem ter dúvidas de que realmente faz o que diz que faz. Además, los productos actualmente se fabrican bajo la filosofía de productos clean label. Então, um outro ponto interessante é que atualmente os produtos eles são feitos sobre esse selo, né, de clean label. Clean label en inglés significa etiqueta limpia. Ok, clean label em inglês significa aí etiqueta limpa. ¿Por qué razón? Porque el consumidor ya se cansó de leer nombrecitos en una etiqueta, nombrecitos que muchas veces no entiende qué cosas significan. E por que a gente está fazendo isso, né? Porque a Fusion tem um clean label. Porque a gente acha que o consumidor ele já não consegue mais ler esses numerozinhos aí, essas siglas nas etiquetas. Por lo tanto, hoy en día nuestros productos son más naturales aún, libres de alérgenos y no tienen aditivos sintéticos. Ok, então o que são esses clean labels? São produtos aí mais naturais, ok, que são livres de itens alergênicos, por exemplo, e que são livres de aditivos sintéticos. Los productos clean label tienen terminología, nombres amigables. Ya no ponemos, por ejemplo, tocoferol, sino extracto de verdolaga, que es una planta, como fuente de vitamina B. Ok, então esses produtos agora, eles não têm essa terminologia feia que a gente vê em outros produtos, ele tem uma terminologia que é amigável. Então, em vez de você ver aí um nome científico de uma vitamina, você vê o nome do alimento, ok, que promove, que tem essa vitamina. Por ejemplo, ya no se usa tocoferol, sino extracto de verdolaga. Ok, Iván, no sé qué es verdolaga, por si acaso. Es una planta, o sea, ya no ponemos el nombre técnico químico tocoferol, ya no, sino extracto de verdolaga, que es una planta. Ok, então a gente já não usa aqui aquela terminologia, por exemplo, de tocoferol. A gente usa, sim, o nome da planta que tem esse ativo. Que se llama verdolaga. Que se chama bertolaga. Desculpa aqui, eu não sei a tradução dessa palavra. Tranquilo, pero era importante para vocês. Era importante que nuestros emprendedores les quede claro que es una planta que se llama verdolaga. Entonces, ya no compro vitaminas en un proveedor, sino el extracto de verdolaga ya me aporta las vitaminas que necesito. Ok, então esse é um ponto interessante aqui que o Ivan falou agora. A gente já não compra esses insumos, né, que são esses insumos químicos. A gente compra diretamente o extrato da planta, nesse caso da bertolaga. Perfecto. Entonces, nuestros productos están repotenciados con elementos de la Amazonía. Hemos eliminado la maltodextrina por fibras naturales y además nuestras vitaminas vienen de extractos naturales como el girasol, la albahaca, ¿no? Eso lo puedes ver. Então, aqui é uma coisa interessante que a gente fez nesse novo modelo de produto, é que a gente repotenciou
os produtos aí de origem amazônica, por exemplo, ok? A gente substituiu a maltodextrina por fibras naturais, como a fibra de mandioca, e as nossas vitaminas agora, elas provêm de extratos naturais, como o extrato aí do girassol, do manjericão e outros extratos. Eso es lo que quiere decir Clean Label. Então, todo esse conceito é o significado aí que a gente dá para o Clean Label. Entonces, estamos claros de que nuestros productos son únicos e increíbles y estamos muy orgullosos de eso. Então, a gente tem a certeza aqui que nossos produtos são realmente incríveis e a gente se sente muito orgulhoso disso. Vamos a ver ahora los productos. Agora a gente vai aí analisar o produto. En primer lugar, tenemos BioPro X Slim. Em primeiro lugar, aqui a gente tem o BioPro X Slim. Esta es una fuente de proteínas, un batido fuente de proteínas. Ok, esse produto aqui é um produto fonte de proteínas. ¿Por qué nosotros insistimos tan fuertemente en el consumo de proteínas? Es que la estadística nos muestra que la proteína es un elemento deficiente en nuestra nutrición diaria. Então, porque a gente insiste muito aqui no consumo da proteína, ok? Porque estudos aí, eles mostram que a maioria das pessoas tem uma dieta débil, uma dieta fraca em consumo de proteína. Y otras personas no consumen la proteína porque tienen el temor de engordar. Existe el paradigma que es falso de que la proteína engorda. Então, muita gente aí deixa de consumir a proteína porque acha que a proteína ela engorda, né? É um paradigma aí que as pessoas têm e isso não é verdade. ¿Qué nos dice la nutrición moderna para el control del peso corporal? En primer lugar, la vida es sedentaria y tenemos que acelerar el metabolismo. Ok, então o que diz aí os estudos da nutrição moderna a respeito da perda de peso? Né? O que a gente precisa aqui é aumentar o melhor. Uma das causas aí desse aumento de peso é a vida sedentária, então o que a gente precisa fazer é encontrar a forma de acelerar o metabolismo. ¿Cómo acelerar el metabolismo de manera natural? No con medicamentos que destruyen mi organismo. ¿Cómo hacerlo de manera natural? Então, como a gente acelera o metabolismo de maneira natural, sem usar medicamentos que acabam destruindo o nosso organismo? Dos cosas muy importantes. La primera es aumentar el número de raciones de alimento al día. Ok, então a primeira é aumentar o número de comidas que a gente come ao dia. Por ejemplo, en Brasil debe ser igual que en todos lados. La gente tiene 3 comidas principales: desayuno, almuerzo y cena. Ok, então o Brasil realmente é igual a outros países da América Latina. A gente tem 3 refeições principais: o café da manhã, o almoço e a janta. Bien. Lo primero es respetar estas comidas y, si es posible, consumirlas en un horario regular. Ok, então o primeiro que a gente deve fazer é respeitar essas 3 alimentações diárias e consumir em horários aí regulares. Luego, vamos a llevar las 3 raciones a 5 raciones. Ok, então o que a gente vai fazer é levar essas 3 alimentações diárias para 5 alimentações diárias. O sea, vamos a comer más, pero más inteligentemente. Ok, então o que a gente vai fazer? A gente vai comer mais, mas de forma mais inteligente. Incluyendo una merienda a media mañana y una merienda a media tarde. Y tenemos 5 raciones. Ok, então o que a gente deve fazer é incluir uma alimentação no meio da manhã e uma alimentação no meio da tarde. Esa alimentación, esa merienda, la estamos viendo ahí. Essa alimentação
que a gente precisa é essa alimentação que a gente está vendo agora aqui no slide. De esa manera, yo voy a tener 5 raciones de alimento. La merienda de media mañana y la merienda de media tarde son batidos de bajo contenido calórico, pero full nutrición. Ok, então essa alimentação que a gente tem no meio da manhã e no meio da tarde são esse shake, né? Esse BioPro, que tem baixo valor calórico, mas tem muito valor nutricional. Así es. Fíjense, cada ración de batido me aporta 15 gramos de proteína. Ok, então vamos ver que cada uma desses sachês que a gente tem no BioPro, ele aporta 15 gramas de proteína. Y esto es importante porque esos 15 gramos de proteína sí o sí generan sensación de saciedad, me mantienen nutrido y saciado. Ok, então é importante notar que esses 15 gramas de proteína, ele aporta, né, saciedade e aporta nutrição. Esa es la primera clave. Yo les dije que habían 2 claves para acelerar el metabolismo. Essa é a primeira chave aqui para a gente acelerar o metabolismo. O Ivan disse aqui que a gente tem 2 chaves para isso. La segunda clave es mi actividad física. O segundo ponto que a gente precisa ver é a atividade física. Es decir, hay una parte que hace Fusion y sus productos, pero hay una parte que tengo que hacer yo. Isso quer dizer que tem uma parte que os produtos Fusion fazem e tem outra parte que a gente precisa fazer a gente mesmo. Si eres sedentario, camina al menos 30 minutos al día. Si ya haces ejercicio, incrementa la intensidad. Si ya caminas 30 minutos, trota los 30 minutos. Si ya trotas 30 minutos, corre 30 minutos. Lo importante es incrementar la actividad física. Ok, então o que o Ivan está dizendo aqui é que o importante é incrementar a atividade física. Ok, então se você é sedentário, caminha 30 minutos. Se você já faz atividade física, aumenta um pouco a intensidade. Se você já caminha 30 minutos, tenta correr 30 minutos. O importante aqui é aumentar a atividade física. Si yo aumento el número de raciones de alimento y aumento la actividad física, mi metabolismo se acelera. Ok, então se a gente aumentar o número de alimentações por dia de forma inteligente e aumentar a intensidade de atividade física... Anótalo bien, Brasil, he ganado la mitad de la batalla contra el sobrepeso. Ok, então anotem aí que se a gente fizer isso, a gente ganhou metade da luta contra o sobrepeso. Y esa es la importancia de este producto. E essa é a importância desse produto. Tengo productos que potencian la capacidad de mi organismo para perder peso. El primero de ellos lo tenemos ahí. Ok, então a gente tem produtos que potencializam a capacidade do nosso organismo de perder peso. Termo 3 es la reunión de varios activos termogénicos, es decir, activos quema grasa. Ok, Termo 3 é um produto que reúne vários ativos que ajudam a queimar a gordura. Los estamos viendo ahí, el té verde, el té negro, el té rojo, que afectan sensiblemente la manera como asimilamos las grasas. Ok, aqui a gente vê que a gente tem o chá verde, o chá preto e o chá vermelho, que são elementos que mudam aqui a maneira com que a gente absorve a gordura. Y por otro lado, el cromo, que es un mineral que optimiza la producción de la insulina, me ayuda también a lidiar con los azúcares o carbohidratos.
Ok, e aqui a gente vê que a gente tem um cromo, que é um mineral que ajuda aí na produção de insulina e ajuda a lidar a gente com o açúcar e o carboidrato. ¿Cómo consumir Termo 3? Después de comer mis comidas regulares, sobre todo si hay grasa en esa comida, o también si voy a hacer actividad física, consumirlo antes, porque consumirlo antes del ejercicio potencia la capacidad del cuerpo de quemar grasa. Ok, então como é que a gente deve consumir aí o Termo 3? O Termo 3 a gente deve consumir depois dos alimentos, principalmente os alimentos que têm bastante gordura, ok? E se a gente faz exercício, é importante a gente consumir antes do exercício, porque ele tem aí a propriedade de ajudar a gente a queimar a gordura. Un producto nutracéutico clean label que aporta apenas 17 calorías. Ok, então esse é um produto, né, Clean Label, que aporta somente 17 calorias. Y que se complementa muy bien con Slim Carb. Ok? E ele se complementa muito bem com o Slim Carb. Slim Carb es la combinación de fibras y el extracto de yacón que me ayuda a reducir el aporte de glucosa de los alimentos. Ok, ele é um alimento que tem aí o extrato de uma batata que se chama yacon, que ajuda aí a reduzir a absorção da gordura aí do carboidrato dos alimentos. Y tiene fuentes de fibra que me ayuda también a limpiar ese aporte de azúcar de la dieta. Ok, ele é um alimento aqui, um produto rico em fibras, que ajuda também a gente a eliminar esse aporte aí de açúcares. Esto es muy importante porque el exceso de azúcar en la alimentación se termina convirtiendo en grasa acumulada en el organismo. Ok, então esse produto aqui ele é muito importante porque o excesso de açúcar que a gente tem na alimentação, ele se converte a gordura aí no nosso organismo. ¿Cómo consumir Slim Carb? También después de los alimentos, sobre todo si he consumido muchos carbohidratos. Ok, e como a gente deve, quando a gente deve consumir aqui o Slim Carb? Ele é muito importante a gente consumir depois das alimentações, principalmente se a gente tem uma alimentação rica em carboidrato. Y existe una combinación muy efectiva que es combinar Termo 3 con Slim Carb después del almuerzo y después de la cena. Eso tiene un efecto fabuloso. Ok, e é muito interessante a combinação do Slim Carb com o Termo 3, ok? Principalmente aí depois do almoço e depois da janta. Tem um efeito aí muito poderoso. Luego está Cool-Aid. Aqui a gente tem o Cool-Aid. Este producto es uno de los pocos con una misión muy, muy específica. Ok, esse produto aqui é um dos poucos que tem uma missão assim muito específica. Este producto es una fuente de colágeno para mejorar el aspecto de mi piel, la nutrición de mi piel y también para ayudar a las articulaciones. Ok, esse é um produto aqui que ele tem uma função muito específica para melhorar a pele, para melhorar o aspecto da pele e melhorar também as articulações. El secreto está en el aporte de colágeno de este producto, ¿sí? Esta información nutricional no está actualizada porque la nueva fórmula tiene en realidad 2.5 gramos de colágeno por ración. Ok, aqui a tabela nutricional não é a tabela atualizada, essa fórmula nova que a gente já tem circulando aqui no Brasil, ela tem um aporte de proteína de 2,5 gramos. Es importante aquí hacer un acápite porque muchas personas comparan el producto con otros productos que aportan 10 o 12 gramos de colágeno por ración. Ok, aqui é importante a gente fazer uma observação, porque muita gente compara os produtos e compara aí com outro produto de mercado que fala que tem aportam
10 ou 15 gramas de colágeno. Nuestro producto no aporta colágeno en sí, sino una patente que corresponde a péptidos de colágeno bioactivos. Ok? Então, o nosso colágeno, o colágeno hidrolisado que a gente usa não é um colágeno normal, ele é uma patente, né, que são péptidos De colágeno bioactivo. de colágeno bioativo. Lo interesante es que esta patente ha demostrado que con 2.5 gramos tiene la misma acción de otros colágenos que usan 10 o más gramos. Ok? Então, essa patente, esse estudo, né, para ter uma patente a gente precisa de um estudo, esse estudo demonstra que com menos colágeno, com 2,5 gramas de colágeno, ele aporta a mesma quantidade de outros colágenos de 10 gramas. Así es, tiene la misma acción. Tem a mesma ação no organismo. Así es. Entonces, no se sientan disminuidos o tristes cuando alguien les dice que usa 10 gramos de un colágeno que muchas veces ni siquiera es patentado, o sea, no ha demostrado acción. Ok, então é importante a gente perceber que não é porque uma pessoa fala, olha, eu uso colágeno 10 gramas que realmente é efetivo, né? Aqui, nesse produto Cool Age com 2,5 gramas, a gente tem um colágeno necessário para a função que ele se propõe a fazer. Perfecto. Y finalmente, Extra Vita. Ok, finalmente chegou o Extra Vita. Este producto es un energizante, antioxidante, mineralizante 100% natural. Ok? Então, esse daqui é um produto energizante, antioxidante e mineralizante 100% natural. Fíjense ustedes la composición. Tiene todas las vitaminas del complejo B, vitamina C como antioxidante, magnesio, cromo, zinc, que son minerales que regulan el metabolismo. Ok, vamos notar aqui um pouco a composição desse produto, né? Ele é um produto que tem todas as vitaminas aí do complexo B, né? Mais vitamina C antioxidante, magnésio, cromo e zinco. Además, provee activos energizantes como el guaraná, la teína del té verde, el azaí, perdón, y otro muy importante que es la maca andina, llamado el Viagra de los Andes. Bom, aqui ele também, fora as vitaminas e os minerais que ele tem, eles têm aqui extratos que são energizantes, como, por exemplo, o guaraná, a teína do té verde, o extrato de açaí, ok? E fora isso, a gente tem a maca, né? O extrato de maca, que é um super alimento aí, que está ficando muito conhecido no Brasil, que ele é conhecido aí como o Viagra dos Andes. Con efectos energizantes maravillosos. Este producto es uno de los top 3 de la empresa, junto con Thermo 3, porque son productos de muy alta efectividad, con efectos muy sensibles. Ok, então esse é um produto realmente maravilhoso, ok? Esse energizante natural, e ele é um dos top 3 produtos da empresa, junto com o Thermo 3, que são efeitos que têm ação muito rápida e você nota realmente a ação, a efetividade desse produto. Entonces, queridos amigos de Brasil, como hemos visto, hay una posibilidad enorme de llevar el mensaje de nutrición de Fusion a todo su país. Ok, então, amigos da Fusion Brasil, como vocês podem ver, esses produtos aqui são uma oportunidade excelente da gente levar uma melhor nutrição aqui para o Brasil. Fíjense que de los 5 productos, 2 de los que hemos visto y que están presentes en Brasil están en el top 3 de la empresa. Ok, então, assim, é importante a gente notar aqui que os 5 produtos que a gente tem no Brasil, 2 deles estão no top 3 da empresa, okay, de melhores produtos. Así que yo creo que si le damos realmente a esta información el uso adecuado,
lo revisamos con calma y seguimos asesorándonos y trabajando en equipo, el éxito está garantizado en Brasil. Ok, então se a gente conseguir continuar trabalhando com esse material, né, prestando atenção nesse material, com certeza a gente tem as ferramentas necessárias para conseguir o sucesso aqui no Brasil. Y los dejo con esta frase que sintetiza el fondo de nuestro trabajo. La nutrición es parte de la medicina a pesar de no estar relacionada con la enfermedad. Ok, aqui o Ivan quer deixar aqui uma última mensagem para a gente, que é essa frase aqui, né? A nutrição, ela é parte da medicina, apesar de ela não estar relacionada com a doença. Por ejemplo, si yo tengo una persona hipertensa, yo no tengo un medicamento para la hipertensión, pero lo puedo ayudar con estos nutrientes a bajar de peso, lo que le va a controlar la hipertensión. Eso es lo que quiere decir esta frase. Por exemplo, né? Uma pessoa aí, ela é hipertensa, ok? Então, a gente, nos produtos, a gente não tem um produto que ajuda a tratar a hipertensão. Mas a gente tem produtos que ajudam a tratar a obesidade, tratar o excesso de peso e fazer com que a pessoa perca peso, o que ajuda no tratamento da hipertensão. Então, essa é a mensagem que transmite essa frase. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Ok, então, muito obrigado. Ok, a mensagem aí do Ivan Columbus. Aqui eu vou fazer uma observação. A gente vai reunir aqui as perguntas que o pessoal está colocando. A gente vai traduzir essas perguntas e passar para o Ivan. E a gente volta aqui na nossa fanpage do Facebook com as respostas dessas perguntas. Ok? Uhum. Então, eu aqui, Rodrigo, agradeço a presença de vocês aqui. Esse é o primeiro treinamento de muitos. Nós vamos elaborar aí um treinamento, uns vídeos de treinamento específico de cada produto que a gente tem aqui no Brasil e também dos próximos produtos que já estão chegando aqui no mercado brasileiro.